E aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia, calma, cheguei, estamos chegando ao vivo para todo mundo, estamos chegando para mais uma live, que bom que você está aí do outro lado, mais um IDP12, seja muito bem-vindo. E aí, como é que você está? Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Para você que já está na live comigo, deixe o seu comentário, deixe o seu like no vídeo, que ele é muito importante. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, mande para alguém que você conhece. Hoje nós começaremos uma série, nós vamos falar aí sobre a armadura de Deus. Nós vamos passar esse tempo junto aí, esses próximos dias, e nós falaremos sobre a armadura de Deus. E para isso, eu preciso de você, tá bom? Preciso que você participe, eu preciso que você comente, eu preciso que você compartilhe, porque afinal, esse aqui é o meu propósito, é compartilhar com você, é trazer algo que vai trazer clareza, crescimento e maturidade para a sua vida, tá bom? Quem está comigo na live aí, deixa o seu comentário. Deixe o seu comentário, que ele é muito importante. Deixe também o seu like no vídeo e, claro, compartilhe. Vamos lá? O nosso tempo aqui, você sabe que passa rapidão, então a gente não pode perder tempo. Uma coisa que nós precisamos entender é que existe uma batalha no mundo espiritual. E por mais que a religião, por mais que o sistema nos faz pensar que essa guerra é contra Deus e o diabo, isso não é verdade. Deus não está em guerra com o diabo. Sabe, as pessoas elas pintam para nós esse negócio de que Deus está em guerra com o diabo, né? Aquelas imagens do Facebook, Deus com queda de braço com o diabo, aquelas palhaçadas todas. Deus não está em guerra com o diabo. Deus não está em guerra com o diabo. O diabo não é alguém que Deus está todos os dias pensando como derrubar, como destruir, como destronar. Isso não é verdade. A Bíblia vai dizer que o diabo ele foi vencido na cruz. Quando Cristo, é por isso que eu falo para você que nós precisamos entender acerca da cruz. Nós precisamos entender sobre a obra da cruz. Por quê? Porque na cruz, Jesus venceu, derrotou o diabo. Sabe, não existe uma guerra espiritual entre Deus e o diabo. Deus não está em guerra com o diabo, porque o diabo já está derrotado. O diabo já está derrotado. Tanto é que em Romanos, Paulo vai dizer que em breve, Deus esmagará o diabo debaixo dos nossos pés. Isso é sinal de humilhação. O diabo será humilhado, envergonhado debaixo dos nossos pés. É esse o ponto que nós precisamos entender. Quando se fala sobre a armadura de Deus, quando se fala sobre a armadura espiritual, nós precisamos entender que o que está em jogo não é Deus e o diabo. Deus não está em guerra com o diabo. E para a gente entender isso, eu quero ler para você o que está escrito em Efésios. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que é o texto que você conhece, que diz assim: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes, preste atenção, contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra grandes poderes neste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas
celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Preste atenção no seguinte: essa guerra que a Marvel vendeu, essa guerra que a religião vendeu, entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, essa guerra não existe. Deus não está em confronto com o diabo. Deus não está lutando contra o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. O diabo já foi vencido na cruz. Poxa, então, se o diabo já foi vencido na cruz, então o que está acontecendo? Por que que a Bíblia diz que nós precisamos vestir a armadura de Deus? Por que que a Bíblia diz que nós precisamos... Por que que nós precisamos se revestir do poder de Deus? É simples. Porque o diabo não está em guerra contra Deus. O diabo está em guerra contra você. O diabo não está em guerra contra Deus, porque Deus já venceu o diabo na cruz. Agora preste atenção nisso aqui é muito importante você entender. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é o nosso inimigo. Ele luta dia após dia contra nós. Nós somos os inimigos do diabo, e ele não está lutando contra Deus, ele está lutando contra você, ele está lutando contra mim. Nós somos os inimigos do diabo. Preste atenção nisso aqui, que você precisa entender isso aqui. Agora, nós quem? Nós quem? Porque o que parece às vezes é que o diabo odeia todo mundo. Não, irmão, o diabo não odeia todo mundo. O diabo não é inimigo de todo mundo. O diabo, ele é inimigo, ele luta contra, ele está em guerra contra aqueles que têm uma identidade assumida em Cristo. Preste atenção nisso aqui. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo não está lutando contra Deus. O diabo está lutando contra aqueles que têm uma nova identidade em Cristo. Por que que o diabo está fazendo isso? Preste atenção nisso aqui, que você precisa entender isso aqui. Por que que o diabo está em guerra contra aqueles que têm uma identidade em Cristo? É muito simples. É muito simples. Quando Adão pecou, Adão deu o domínio da terra para o diabo. Lembra quando o diabo vai tentar Jesus no deserto? E ele mostra os poderes, ele mostra os governos, ele mostra as grandezas, e ele diz: tudo isso me foi dado, e eu posso dar a quem quiser. Todo o mundo, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está caído nas mãos do diabo, é porque o diabo recebeu a autoridade de Adão para governar sobre o mundo. Preste atenção nisso aqui. Deus fez a terra e deu ao homem para governar. O homem caído deu poder ao diabo para governar. Preste atenção. Então o mundo jaz no maligno, o mundo está caído, está morto na mão do diabo. Mas, a partir de Cristo, Deus ele começa a restaurar o governo do homem sobre a terra. Preste atenção. Preste atenção. A partir de Cristo, a partir do momento que eu tenho uma nova identidade em Cristo, eu começo a entrar num processo de restauração de governo.
eu começo a tomar de volta a autoridade sobre a terra, sobre a criação de Deus. Então isso quer dizer o quê? Que conforme eu cresço em maturidade, conforme eu ativo a minha identidade, eu vou tomando de volta a autoridade que Adão deu ao diabo. Ou seja, por que o diabo é inimigo daqueles que têm uma nova identidade em Cristo? Porque esses são ameaça contra o governo e o império do diabo sobre a terra. Preste atenção nisso aqui, irmão. Deus não pode tomar o governo da mão do diabo, porque foi dado a ele pelo homem. As pessoas perguntam, por que Deus não intervém? Por que Deus não faz nada? Porque o homem deu autoridade para o diabo. O mundo espiritual é um mundo legal, que se move por legalidades, por legitimidade. O diabo tem domínio da terra legitimamente, porque Adão deu a ele o governo. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm uma nova identidade em Cristo, eles recebem de volta a autoridade de Deus para pegar de volta o domínio do diabo. E é por isso que o diabo está em guerra, e é por isso que o diabo está lutando contra os filhos de Deus, contra aqueles que têm uma nova identidade em Cristo, porque quanto mais esses filhos crescem, quanto mais esses filhos avançam, mais o diabo perde espaço e autoridade sobre a terra, de uma forma legal. E é por isso que Paulo diz que a nossa luta, quem somos nós? Os que têm a sua identidade em Cristo. A nossa luta não é contra carne e sangue, seres humanos. Não é sobre pessoas. As pessoas são influenciadas pelo diabo, mas não são o alvo. Preste atenção nisso aqui. Por que existe uma guerra entre o diabo e nós? Pelo fato de que uma vez que eu tenho a minha identidade ativada, eu sou uma ameaça para o império do diabo sobre a terra. É simples. É muito simples. Eu quero ler um texto para você. E aí a gente vai terminar. Eu quero ler um texto para você aqui. Se está fazendo sentido para você, comenta para mim aí. Deixa o seu comentário, porque ele é muito importante. Deixa eu ler um texto para você aqui, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, ele vai nos explicar algo extraordinário. Se está fazendo sentido para você, deixa o seu comentário, porque ele é muito importante. Caiu a nossa imagem aí, né? Mas está tudo certo. Está tudo certo. Põe fogo no diabo. Não tem problema não. Vamos lá. Romanos 5 eu falei, né? Mas é Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 19. Olha o que diz o texto. Pois toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, sem propósito. Na esperança, agora preste atenção nisso aqui, ó, na esperança de que, com os filhos de Deus,
a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. Preste atenção. Versículo 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Eu vou terminar já. Existe uma expectativa da criação. Que criação? O mundo. O mundo criado por Deus. Existe uma expectativa. Qual é a expectativa? Que os filhos de Deus sejam revelados, sejam manifestados. Por quê? Porque o mundo, a criação, está escravizada. Escravizada onde? Na mão do diabo. O mundo jaz no maligno. O mundo está caído. O mundo é refém do maligno, do diabo. Porque Adão deu ao diabo o governo sobre o mundo. Então precisa-se que os filhos de Deus se manifestem. Quem são os filhos de Deus? João 1,12, aqueles que receberam o Filho de Deus, receberam também o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqueles que estão em Cristo precisam assumir a sua identidade e se manifestar e marchar contra o império das trevas que domina o mundo que a gente vive. E conforme você entender isso, conforme eu entender isso, o diabo se torna o nosso inimigo, porque nós ameaçamos o governo e o território dele sobre a terra. Então nessa primeira live, dessa jornada que nós passaremos juntos, falando sobre a armadura de Deus, o que você precisa entender: o diabo não está em guerra contra Deus, Deus não está em guerra contra o diabo não é inimigo de todo mundo, o diabo é inimigo daqueles que têm uma nova identidade em Cristo, porque esses ameaçam o seu império. Sabe, às vezes eu vejo gente sem vergonha, crente sem futuro, que diz assim: o diabo se levantou contra mim. Para de ser trouxa. O diabo não se levanta contra aqueles que não ameaçam. O diabo é inimigo assumido daqueles que têm uma nova identidade em Cristo e que assumem e vivem ela. O diabo não vai se levantar contra crente frouxo, o diabo não vai se levantar contra religioso, o diabo não vai se levantar contra gente que fica com mimimi, o diabo se levanta contra crente que tem identidade assumida em Cristo e marcha contra ele. São contra esses que o diabo se levanta, são contra esses que o diabo é assumido inimigo e luta dia e noite para derrubá-los, mas Deus nos deu uma armadura para resistir ao diabo. E é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos dias. O nosso tempo já foi. Amanhã nós estamos de volta. Eu peço a você que compartilhe essa live, compartilhe esse link. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, tem muita gente que precisa ser desatado nessa verdade. Se o diabo se levantou contra você, não é porque você é fraco, pelo contrário, é porque você é muito forte. Existe algo de Deus aí dentro e você não percebeu. O diabo não é inimigo de crente frouxo, o diabo não é inimigo de gente sem vergonha, o diabo não é inimigo de religioso, o diabo é inimigo dos filhos de Deus que têm uma nova identidade em Cristo, porque esses ameaçam o seu império. Então compartilhe essa live, compartilhe, e nos próximos dias nós caminharemos sobre isso, nós falaremos sobre isso, e desataremos essa verdade sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um que me assiste nesse momento, Senhor. Seja ao vivo, seja online. Pai, eu desato o entendimento dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, traga revelação a essa pessoa. Traga clareza a essa pessoa, da identidade dela. Que ela se posicione hoje nessa identidade. Para que elas entendam
que existe um poder sobre a vida delas. Poder de restaurar o governo do Senhor sobre essa terra. Poder de pegar, de tomar de volta a autoridade que foi dada ao diabo. O diabo se torna o nosso inimigo porque ele sabe o que há dentro de nós. Ele sabe o que nos foi dado em Cristo. E é por isso que ele se levanta contra nós. Que nós possamos entender a nossa identidade. Que nós possamos desatar essa identidade. E viver sobre essa identidade, Pai. Eu declaro isso. Eu declaro isso, esse entendimento sobre identidade, Pai. E que possamos nos próximos dias aprender e ativar a armadura de Deus sobre as nossas vidas. Para destruir toda e qualquer armação do diabo contra nós. Eu oro por isso e abençoo os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, é isso aí. Estamos indo embora, amanhã nós estamos de volta. A partir do meio-dia, eu espero você aqui. Tivemos vários problemas na nossa live de hoje, mas é isso. É isso. O diabo é inimigo daqueles que ameaçam o seu império. Eu não estou aqui para brincar. Estou aqui para desatar você. Rapaz, e isso dá problema no mundo espiritual. Então entende isso. Eu estou aqui para desatar você. Eu não estou aqui para te encarar ou para te fazer ser mais um religioso. Eu estou aqui para desatar você. Então esses problemas que deu na live hoje está tudo certo, está tudo tranquilo. Caiu a live, caiu a nossa câmera aqui, mas está tudo certo. Tá bom? Assuma a sua identidade em Cristo. E entenda, você não é qualquer um. Em Cristo, você é uma ameaça para o império das trevas. Vá viver sua vida segundo a sua nova identidade em Cristo. Eu vou subir esse vídeo depois, vou ter que subir ele de novo, porque caiu a live. Eu vou subir ele, tá tudo certo. Você que está assistindo a reprise pelo Facebook, rapaz, deu uma treta no YouTube. Mas vou subir esse vídeo depois no YouTube de volta, vou subir aqui a reprise no Facebook. Curta, comente, compartilhe. Essa é a live que vai desatar você. Deus te abençoe, eu te espero amanhã, a partir do meio-dia, para mais uma live e falar sobre a armadura de Deus. Paz, Deus abençoe.